Boa noite a todos. Coletiva com o técnico Jair Ventura. Vamos às perguntas. Jorge, do Jornal ND. Jair, boa noite. O time não venceu nenhuma partida do mês de julho. Em que setor você avalia que é preciso o time se reforçar ou até treinar mais? O que você pode falar sobre a entrada de César como titular na meta do Avaí? Boa noite. Antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer um adendo ao que o nosso presidente falou. Falar o protagonismo do jogo, no meu entendimento, são sempre dos atletas. A gente trabalha para dar o protagonismo para eles e a gente fica muito chateado quando o árbitro, o árbitro Emerson, né, o nome dele Emerson, né, chama a responsabilidade para ele. Fui perguntar para ele o que aconteceu, se o VAR tinha chamado ele para falar que não foi pênalti. Ele falou que sim. O VAR me chamou falando que não foi pênalti. Eu falei, então você brigou com a imagem? Ele falou, não, eu achei. Aí a gente tem o VAR, que é uma ferramenta que nos traz para nos ajudar no futebol. Ele para, o VAR chama, ele vai lá e briga contra a imagem, né, a gente perde de 2-1. Vou falar sobre o jogo, não é só a responsabilidade dele, mas o placar de 2-1 foi num pênalti que ele não deu. Bola na mão do Caio, tá? Kleber raspa a bola pega na mão do Caio, muda a direção e ela quica no chão. Não foi nem revisado, tá? Então, a gente não foge da nossa responsabilidade. Eu, como treinador, vou estar sempre assumindo a minha responsabilidade. O mês que você falou realmente não está sendo bom para a gente, mas não é só de hoje que acontecem erros. Teve o jogo do Chapecoense, que teve um pênalti à mão, só que a gente ganhou o jogo e parece que foi tudo tranquilo. Entre outros tantos erros que vem acontecendo com a nossa equipe. Agora vamos falar da nossa equipe. Sobre a sua última pergunta, a pergunta do goleiro, nós achamos que o momento era da gente sim oportunizar o César. E a outra pergunta é do mês, torcer para acabar logo o mês, de repente esse mês não está sendo o nosso melhor mês, e para a gente trabalhar. Teve mais alguma coisa? Ele falou de reforço? Vamos lá. Sobre reforço, você bem claro para você, bem objetivo, tá? Primeiro, quando você perde jogadores, quando você perde profissionais, é porque o trabalho está sendo bem feito. Tá? Eu acredito muito que você potencializando o coletivo, você valoriza individualmente cada jogador. Eu acredito que seja o maior contrato do Barreto, com 29 anos, para jogar numa liga que eu sou apaixonado. Tenho diversos treinadores amigos que trabalharam lá e nós desejamos boa sorte para ele. E tem mais, a gente está propenso sim a perder mais jogadores, porque o nosso trabalho, apesar de algumas críticas do mês de junho, de alguns resultados, está sendo bem feito. E quando o trabalho é bem feito, a gente tem um coletivo forte, potencializa atletas, a tendência é nós perdermos eles. E vai acontecer. A janela de quem tem mais dinheiro acaba trazendo jogadores, tirando jogadores daqueles que têm mais dificuldade. Isso vai acontecer. Agora, o que a gente está procurando não são reforços. Primeiro, ponto. Não são reforços. Reforço é quando você tem um número X e você quer aumentar do X para o Y. Nós temos um número X. Esse número X já não temos mais. Então a gente tem que repor peças que nós estamos. Não vamos falar de posição, não vamos falar o que nós estamos procurando. O departamento de futebol, junto com todos nós, estamos trabalhando incessantemente para repor essas peças que nós estamos perdendo. Todos nós somos sabedores, o presidente, a diretoria, a nossa torcida, os jogadores querem que a gente reponha jogadores importantes. E a gente está trabalhando para isso. Não vamos falar sobre posições, o que está precisando, o que tem que trabalhar mais. Isso aí não funciona dessa maneira. É trabalhado de maneira interna, a gente está analisando dia a dia, a gente está trabalhando muito para que a gente possa repor, não fortalecer, repor as peças que nós perdemos. Boa noite, Jair. JP Bianchi, da Jovem Pan News Florianópolis. Bom, essa foi a 5ª partida no campeonato que seu time tem à frente no placar, mas acaba sofrendo ou o empate ou a virada durante as partidas. Ao que se deve esse fator recorrente na equipe e o quanto a sequência de 4 jogos sem vitórias pode pesar negativamente no elenco? Olha, as quatro jogos sem vencer é a nossa pior sequência. Já tivemos sequências boas de 3 vitórias seguidas. E como eu falei lá atrás, né, nós nos momentos bons, nós achávamos que já íamos ser líderes da competição e nadar de braçada a competição toda. E nos momentos agora que nós estamos sem vencer é a mesma coisa. Vamos trabalhar. Se eu soubesse o motivo por que a gente está tomando as viradas, a gente só teria uma virada, não teriam 5. A gente já teria estancado essa situação. Né? Então, eu não sei, não consigo te precisar. Eu seria pouco inteligente se eu soubesse e continuasse deixando a gente tomar as viradas. Né? Mas hoje, diferente de alguns outros jogos,
os nossos adversários tiveram mérito. Hoje, né, o Emerson foi protagonista do jogo, onde ele dá um pênalti que o VAR chama para ele retirar o pênalti, ele briga com a imagem e dá o pênalti. A imagem está aí. Se todo toque na área, se tiver for pênalti, aí fica difícil. Matheus Boaventura, da Rádio CBN Floripa. Jair, o Taylor e o Harlan, eles ficaram de fora da relação hoje por questão técnica, e uma melhora do Leão nesse momento da Série B passa pela chegada de reforços? Como que isso está sendo trabalhado com a diretoria? Está sendo trabalhado de maneira interna, não são reforços, são peças de reposições. Já expliquei, reforça quando você tem tantos números de jogadores e traz bastante. Nós perdemos peças, precisamos repor. Está sendo trabalhado internamente. E qual foi? Taylor e Harlan. Gente, o Taylor e o Harlan estão lesionados. Vocês podem procurar a assessoria do clube, perguntar por que não viajou. Praticamente a gente joga uma pergunta fora. Se os meninos não viajar, eles estão lesionados, os dois lesionados. Tá? Procurem perguntar antes, a Vitor até de repente perdeu uma pergunta, até porque você fez duas. Você perguntou deles e perguntou dos reforços mais uma vez. Jair, boa noite. Carlos Rauen, Globo Esporte. Durante essa semana você perdeu um atleta titular, o Barreto, que vinha jogando frequentemente, só que ainda nessa janela não conseguiu ter um nome para colocar para jogar, um jogador que chegue com boas condições de jogo e até com uma qualidade para ser titular desse elenco. Você acha que o Avaí está um pouco atrasado na janela de contratação? E se às vezes pode faltar dinheiro, qual que é a saída para conseguir manter o elenco competitivo até o fim do ano? Olha, todas as saídas, como eu falei, né, é inerente ao bom trabalho que está sendo realizado de todos. Eu estava falando até com o presidente. Muitos profissionais aqui envolvidos já saíram, muitos outros já tiveram propostas e, inclusive, o assédio está vindo com os jogadores. Essa é a parte de um bom trabalho de todos. Um bom trabalho de todos feito no Avaí. A gente chama a atenção do mercado e o mercado olha para cá com bons olhos e a gente tem cláusulas dentro do contrato que a gente não tem como segurar. Eu já falei da situação do Barreto, lógico que ele é um jogador importantíssimo, né? Fez gol na vitória nossa contra o Clássico, já fez gols, deu assistência, é um jogador importantíssimo, agora a gente tem que repor, né? O mercado veio, ele foi para uma situação onde ele entende que é melhor para ele e a gente está trabalhando internamente para a gente ter as reposições desses atletas que acabaram saindo. Foi isso? Tem mais alguma? Jair, boa noite. Leandro Silva, Rádio Best Saldo Floripa e Rádio Guarujá. O Avaí, nas últimas 6 rodadas, disputou 18 pontos, ganhou apenas 5 pontos. O que fazer para o Avaí reencontrar o caminho das vitórias e até mesmo entrar novamente no G4? A gente está passando o nosso pior momento dentro da competição, né, em números de vitórias. A gente não tinha passado por isso, né, e essa oscilação a gente tem que acabar o quanto antes. Temos uma decisão agora em casa, contra o Botafogo, aproveitar para chamar a nossa torcida, que acredite, com todas as dificuldades, com tudo que aconteceu nesses jogos, a gente não vai desistir. Estamos a 4 pontos do G4, lógico que quando você perde você fica cada vez mais distante, mas a gente não vai jogar toalha, tem muita coisa para acontecer, o grupo está focado em a gente dar a volta por cima, sair dessa fase, estamos todos nós indignados com o nosso momento, né? A gente não vem jogando para isso, mas não adianta eu vir aqui, né? O que vale é a bola na rede, o que vale são os 3 pontos. Então a gente tem que, o quanto antes, dar a volta por cima para não deixar esse pelotão de cima desgarrar e a gente continuar na briga pelo nosso objetivo, que é o acesso. Obrigado.